Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. E aí, Verinha, o que nós vamos falar hoje? Talvez um assunto muito pouco comum entre nós, quase ninguém tenha. Pode ser, né? Alguma coisa que atrapalha a qualidade de vida. Ansiedade. Acho que ninguém é ansioso por aí, né? Nossa, mãe do céu. Quem não é ansioso, né? Mas aí, quando a gente fala de ansiedade, né? Tem ansiedade coloquial, né? De estar preocupado e ficar pensando naquele problema e como é que vai resolver. E tem ansiedade clinicamente significativa, problema de saúde e ansiedade, né? A ansiedade corriqueira, ela não necessariamente é ruim, né? Se preocupar com as coisas, querer resolver, ficar aquela pendênciazinha na sua cabeça que você vai precisar resolver aquilo, é útil. Com certeza. Porque é um mecanismo natural nosso, né? Para resolver os problemas, né? Até eu tenho um amigo psiquiatra, Luiz Dickmann, que ele sempre faz essa brincadeira, né? Na história da natureza, o animal que não é ansioso, ele morre comido pelo predador, né? Tem que estar ansioso, vigilante para sobreviver. Mas também tem ansiedade que é ineficiente, né? Que é desproporcional, que cursa com sintomas muitas vezes paralisantes para a vida da pessoa e não cumpre o papel que essa característica tem, que é de te ajudar a resolver as situações, a melhorar o jeito com que você enfrenta o ambiente. Então, esse é o nosso desafio, falar de ansiedade. Pois é, porque quando a gente fala de ansiedade, o nosso mundo ele é muito ansiogênico. Demais. A gente sempre pensa nesse aspecto ruim que seria o clinicamente classificado. Por outro lado, pode ser que às vezes a gente também não consiga muito, né, se sentir confortável com essa ansiedade, pré-ocupação de algo que vai vir. Porque nessa tentativa do cérebro nos proteger e antecipar cenários, muitas vezes, diante do que eu não sei, do que é desconhecido, meu corpo, minha mente, as minhas emoções vão na direção daquilo que possa ser pior. Então, ao invés de ser a amiga que me ajuda porque quer me proteger de um perigo, de uma situação que é real ou até fictícia, ela pode me colocar num problema grande que me impede, às vezes, de seguir minha rotina. Sim. Tem que confessar que às vezes as pessoas... no fundo, a gente não sabe o que está rolando dentro da própria pessoa, né? Mas... A gente não sabe, às vezes, o que está rolando dentro da gente. Então, para dizer, um disclaimer, eu sou super ansioso. Ah, é? Esse é um spoiler, então, eu não estava sabendo disso. Não, eu sou super ansioso. Mas eu acredito que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo assim, ferramentas para que a minha ansiedade não seja paralisante. Assim, entre elas, 15 anos de análise. 3, 4 vezes por semana. Isso ajuda um pouco, né? Mas é isso. Então, eu tenho memórias em mim, assim, de momentos muito ansiogênicos na minha vida e períodos longos, assim, de muita ansiedade. Então, posso falar um pouquinho também em primeira pessoa dessa história. E você, Verinha, você se considera alguém... ansiosa? Eu acho que mais preocupada, né? Eu tô lembrando aqui uma coisa que minha mãe dizia engraçada. Ela falou, filha, você tem que casar
com um homem bem mais velho que você, porque você é muito preocupada, então você vai envelhecer rápido, né? Mas, na verdade, né, assim, meu marido tem a mesma idade, né, que eu tenho a sorte que ele perdeu o cabelo, né? Então, aí equilibra um pouquinho as coisas, mas ela assim, fez a previsão errada, né? porque, assim, eu acho que preocupação, né, e você trouxe que não é exatamente a mesma coisa. Preocupação é uma característica, né? Eu acho que, principalmente quando a gente tem filhos, é difícil, né? Assim, não se preocupar. Você fica fazendo esses cenários todos, e se, acho que a ansiedade está cheia, né? A maternidade, paternidade é bem ansiogênica. Tem esses memezinhos de WhatsApp, não sei se vocês já viram, Diegão. Aí... Acho que era num grupo de mães, calhou de eu ver, né? Aí tá lá uma fotinha de uma senhora idosa, e aí escrito assim, a maternidade não é estressante. Marta, 30 anos. É uma senhorinha idosa. É duro, né? Porque assim, é muita emoção envolvida, né? Então você quer confiar que vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o entorno, eu acho que sendo às vezes da área da saúde, tem ônus e bônus, né? Porque a gente também projeta mais as coisas, né? Então, começou uma coisinha aqui, a gente já está lá com os desdobramentos que talvez nunca aconteçam, mas a gente já começa, né, a projetar isso, vai criando, né, essas sensações, né? Porque a ansiedade, ela também está recheada de sensações físicas, né? Você falou que você poderia falar um pouquinho dessa experiência em primeira pessoa, que talvez se una de muitos dos que estão, por exemplo, nos ouvindo. E eu acho que esse é um ponto, né? Talvez eu vou começar falando do que é mais confortável para mim, então eu vou falar um pouco como psiquiatra, e depois a gente vai para a primeira pessoa. Até um pouco para situar a linguagem do que a gente vai tentar falar. Então, ansiedade, né, do ponto de vista, quando você vai dizer que aquilo vai causar um problema, que você pode chamar até de uma doença, né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas caracterizado por sentimentos e pensamentos de preocupação excessiva a maior parte do tempo sobre alguma coisa, né? E isso começa a paralisar, causar consequências na sua vida. Então, e frequentemente está associado a sintomas físicos, do tipo aperto no peito, falta de ar, diarreia, náusea, vômito, sudorese, insônia, alteração de memória, alteração de concentração. Então, tudo isso pode acontecer. E aí tem uma característica assim, para a gente dizer o tipo de ansiedade. Qual é o foco dessa ansiedade? Qual que é o foco dessa preocupação, dessa tensão excessiva? Então, para a gente dar o diagnóstico, tem isso, né? O foco, por exemplo, pode ser... tem algumas pessoas que têm uma ansiedade específica para situações sociais em que o seu desempenho vai ser avaliado. Então, o mais claro disso é a fobia social. Né? A fobia social. Então, a pessoa que, por exemplo, para estar lá na frente falando alguma coisa em público que vai ser avaliado, começa a ter crise de pânico, desespero e evita ao máximo e até perde oportunidades porque aquilo é impossível para ela, é desesperador. Né? Mas também tem a fobia social, também tem uma fobia social de você conversar com pessoas novas ou falar ao telefone. Tem gente até que assinar quando tem outra pessoa do lado, olhando, e aquilo é impossível. A pessoa não consegue, vai ter crise de pânico, vai ficar desesperada a ponto de não conseguir ou fazer com muito sofrimento. Né? Então, esse é um dos focos. Mas tem ansiedades também, por exemplo, fobia de altura, né? Ou ansiedade relacionada à altura. Então, é desesperador e, para algumas pessoas, a mera possibilidade de talvez um determinado trajeto cursar com alguma experiência que gere aquele medo faz a pessoa só ficar em casa. Né? Então, isso pode ser muito intenso. Então, você vê que tem um foco
aquela ansiedade tem um foco específico. Agora, para muitas pessoas pode acontecer um fenômeno que é a ansiedade generalizada, que na verdade não tem foco, é tudo. Várias áreas da vida, o tempo inteiro, a pessoa está tensa o tempo inteiro, preocupada, e aí se sabe que vai ter um compromisso daqui 3 dias, não consegue parar de pensar naquele compromisso até o dia que vai chegar o compromisso. E essa é uma experiência muito cansativa. Então, as pessoas que têm esse tipo de ansiedade generalizada, uma coisa que acontece muito é a sensação de fadiga. Porque assim, a cabeça está o tempo inteiro desesperada, pensando em vários problemas inespecíficos, em várias áreas da vida. Então, na ansiedade generalizada, o foco, na verdade, é não ter foco, é tudo. Toda a experiência é permeada disso. E tem algo que é muito comum, uma característica ansiosa, é relativamente comum e as pessoas conhecem bem pelo nome, que é a crise de pânico. A crise de pânico. A crise de pânico ela pode ser um problema de saúde específico, que é o transtorno de pânico, mas ela pode acontecer, as crises de pânico podem acontecer em todos os outros problemas de ansiedade e às vezes acontecem até em outras doenças que não uma ansiedade. Pode acontecer, por exemplo, a pessoa ter depressão com crises de pânico. Então, o que é a crise de pânico, Verinha? É uma experiência desesperadora, que acontece de uma hora para outra sem motivo. A crise de pânico clássica é essa, sem desencadeante. Então tá lá, tá tudo bem, pum, dispara o negócio e vem um monte de sensações físicas desesperadoras. O coração dispara, dá falta de ar, dá aperto no peito, dá sensação de desmaio, vontade de vomitar, começa a suar frio. E a sensação interna é de morte iminente. Ou então de morte ou de que vai enlouquecer, né? Que aquilo é insuportável. A crise de pânico, via de regra, é assim, entre você começar a sentir os sintomas e ficar insuportável, é poucos minutos, é muito rápida a progressão. E dura em torno de 30 minutos, 40 minutos em média. Né? Depois abranda. Né? Agora, esses 30, 40 minutos são tão desesperadores que nas primeiras vezes que a pessoa tem uma crise de pânico, é muito frequente ela ir no pronto-socorro, porque tem certeza que está morrendo, que está tendo um infarto. Né? Vai falar, mas é porque a pessoa não sabe, não conhece bem. É porque não é com você. Assim. Eu lembro uma vez que um colega psiquiatra teve uma crise de pânico, ele estava de plantão, foi para UTI, não reconheceu. Né? Então, não dá para acusar o cara de não conhecer sobre crise de pânico, mas a sensação física é desesperadora. Desesperadora. Né? E aí, o desespero é tão grande, a pessoa começa a ter falta de ar e, às vezes, começa a fazer uma respiração mais rápida, hiperventilar, e, às vezes, a própria hiperventilação faz a pessoa ter um desmaio. Então, tem aquela coisa da musculatura começar a enrijecer e começa a entortar, assim. Então, é muito, muito desesperador. Via de regra, a crise de pânico ela é assim, sem desencadeante. Só que aí a pessoa pode desenvolver um transtorno de pânico, que é o seguinte, o foco da ansiedade dela é a possibilidade de ter uma nova crise de pânico. Então ela fica desesperada com a possibilidade de ter uma crise de pânico e aí ela começa a evitar estar em situações que ela pode ter uma crise de pânico e não receber ajuda. Então, por exemplo, tem pessoas com transtorno de pânico que param de sair de casa. Porque se eu tiver uma crise de pânico, se eu tiver uma crise igual àquela, eu preciso estar num lugar seguro. Né? Então, transtorno de pânico é isso. É uma doença relacionada à ansiedade, em que o foco da ansiedade é a possibilidade de ter uma nova crise de pânico. E aí isso começa a restringir a vida da pessoa. Né? Na ansiedade, a pessoa pode ter esses comportamentos evitativos. Então, para não se expor àquela situação que gera ansiedade, ela começa a evitar. E esses comportamentos evitativos vão ter, para a gente chamar de uma doença, vão ter consequências. Né? Então, a pessoa vai se restringindo, vai tendo prejuízos na vida social, na vida profissional, na vida familiar, prejuízos de qualidade de vida. Então, esse bololô que a gente chama de transtornos de ansiedade. Como eu falei, a crise de pânico pode acontecer nos outros transtornos também, Verinha. Então, alguém que tem fobia social,
Por exemplo, para ela é muito difícil estar numa situação de exposição que as outras pessoas vão julgar, vão avaliar, por exemplo, falar em público. Aí é um dos maiores medos, né? E super, né? Mas para algumas pessoas... Mas isso é uma coisa curiosa, né, na ansiedade. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas essa ansiedade paralisante, devastadora, não é todo mundo que experimenta. Felizmente. Exatamente, né? Apesar de ser frequente. Então, a pessoa vai lá para falar em público, de repente é uma pessoa que tem fobia social e tem uma crise de pânico antes. Então, essa crise de pânico não é exatamente do jeito que eu descrevi, sem desencadeante, porque ela tem um desencadeante, né? A pessoa estava ali na iminência de ser exposta ao foco de maior ansiedade dela. Então, a gente chama ali de uma crise tipo pânico, né? Uhum. Então, frequentemente a pessoa tem fobia social e uma das características é crises de pânico na possibilidade de ser exposta àquela situação específica, né? Você falou coisas assim muito interessantes, eu estou pensando aqui em vários aspectos, né? Então, por exemplo, entre professores, né, é muito comum e eu me coloco também nesse lugar. Por mais experiência, né, que você tem em dar aula ou fazer aquilo, por exemplo, que você faz, é interessante que tudo é uma questão de dosagem, né? Porque, assim, a cada turma vem um pouquinho, né, da ansiedade, do primeiro encontro, de como vai ser, por exemplo, a turma, né? E aí eu fiquei aqui refletindo que passa um pouco por essa avaliação do que o outro, por mais experiência, por mais turmas que eu já tenha rodado, é a primeira turma. Uhum. Então, em pequena dose é tempero, né? Porque tem essa coisa, assim como, por exemplo, né? Assim, o namorado, você fica esperando chegar, tem uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa. Agora, quando isso extrapola, né? Então, é o veneno que, na verdade, traz consequências tão nefastas, né? Para a saúde, todos esses sintomas que você relatou. Então, eu fiquei aqui pensando, né? Assim, dentro dessa descrição toda, né? Desse quadro clínico, na própria origem, né, da palavra ansiedade, que remete ao sufocamento, né? E o quanto essa ansiedade, ela também tem por trás o medo do fracasso, o medo de não ser aceito, e fica sempre rondando aquela pergunta, né? E se? E se eu tiver de novo? E se não der certo? E se não gostarem de mim? É algo que a gente também trabalha muito como o sofrimento primário, sofrimento secundário, ou sofrimento limpo e o sofrimento sujo. Então, ter medo de falar em público ou ter medo de andar de avião é uma situação desconfortável, mas comum para muitas pessoas. Mas que seria o sofrimento limpo ou o sofrimento primário. Agora, eu começar. E se eu gaguejar? E se me der branco? E se não gostarem de mim? Eu vou ser demitido. E aí eu não vou arrumar emprego. E como vai ficar minha família? Etc, etc, etc. Isso traz uma carga emocional muito grande, e essa paralisa. Porque a outra pode até impulsionar, né? Então eu fico mais alerta, mais atento para ver como que eu vou agir. Mas na outra é um peso tão grande, de tantas possibilidades catastróficas, que é como se eu carregasse esse peso imenso que me traz mesmo esse cansaço, e ao mesmo tempo me impede de continuar caminhando.
Porque se eu não domino, eu não controlo, ela pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, uma crise, né, de pânico. Ela aconteceu e não tinha nada que pudesse explicar. Isso quer dizer que a qualquer momento ela pode acontecer de novo. É desesperador. Exatamente. E a falta de controle, né? Então, assim, do mesmo jeito que aconteceu da outra vez, quem me garante que não vai acontecer de novo? Porque aconteceu sem me avisar. Eu não sabia disso. E aí, com medo que aconteça, eu não me exponho. Nem ao positivo e nem ao negativo. Eu tive recentemente uma conversa, né, com meu filho, essa coisa de primeiro amor, né? Primeiro namoro e tal. É um risco sempre, né? Porque às vezes a gente também não querendo, por exemplo, sofrer, né, que eu até estava brincando com ele, falando assim, às vezes não é um objetivo sofrer, mas pode fazer parte. Só que à medida que você também se protege demais para não sofrer, porque existe sempre uma expectativa de como será, você não pode não sofrer num primeiro momento, mas você também não se expõe à alegria. Você perde dos dois lados. Né? Então, me vem um pouco que esse estado de ansiedade é essa nossa dificuldade de lidar com medo de ter medo. E que está presente em nós, que faz parte. Talvez porque a gente tem uma exigência sempre muito grande, né? Então, o falhar, né? O querer antecipar as coisas. Eu fico aqui lembrando, né, de uma frase de um professor lá da Unifesp, também psiquiatra, que trabalha com essa questão, né, das reflexões, que ele fala, a vida, ela é vivida nos caminhos, não é feita só de metas. Então, às vezes a gente fica tão, né, focado, eu vou, né, para um lugar, vou fazer, às vezes até a ansiedade de fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui, fica projetando, né, um monte de coisa, de como vai ser lá no final, e a gente se esquece de aproveitar todo o percurso, né? Eu lembro de uma coisa que foi muito marcante no meu primeiro ano de casada. Eu casei em abril, e no meu primeiro ano de casada, em dezembro, Natal, meu marido quis ir para Itatiaia para escalar o pico das Agulhas Negras. Então, o primo dele, que tinha uma agência, né, de ecoturismo, tinha uma casinha lá no meio do nada. Mirim demais, Orlando. E aí, eu também bem assim, inocente, achei que... Achei que ia ser romântico. Eu achei que escalar o Pico das Agulhas Negras era... De vez em quando morrem uns recrutas lá da AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Mas tranquilo. Eu achei que era tipo aquele caminho assim do desenho, sabe? Do Pica-Pau, que tem um caminho assim, pavimentado, você chega lá. E aí eu fui com essa ideia, com essa esperança, tal. E a gente foi andando, e só pedras no caminho, de todos os tamanhos, né? E aí encontra o pessoal muito animado, que já está acostumado a fazer escalada, mas era a minha primeira vez, pessoal de Minas, pessoal do Rio de Janeiro, né? E aí os grupos lá, vamos lá, bandeirinha. E aí estamos indo, né? E eu perguntei ao meu marido, mas não vai ter assim, né? Um caminho assim mais pavimentado, relva, né? Assim, não, né? Assim, é assim, você quer parar?
Aí o pessoal super animado, vamos lá, vamos lá. E aí, assim, também, do jeito que foi minha educação, eu falei assim, não vou desistir, vamos embora, né? Vamos lá, vamos subir. Aí tem uma menina, né, numa parte do caminho que tinha ali um lago, vomitando, né, por causa da altitude, né? Aí... Não, mas isso não vai acontecer comigo, né? Vamos lá, né? Assim, tá todo mundo animado, não vou desistir, né? Um japonês lá deu a mão, né? Vamos. Aí a gente tá ali e tal, né? Vai subindo, e aí as dificuldades aumentando. Tem um momento que precisou pegar a corda, né? Porque... Era um bom momento para ter ansiedade, viu? Bastante adequado. Bastante adequado. Vai olhando assim, né? Porque nesse momento eu acho que eu nunca tive tanto foco, né? Na vida, porque teve que usar a corda, né? Porque você tinha que realmente fazer uma escalada. E aí o pensamento era, eu falei, gente, vou morrer. Vou morrer, acabei de casar, eu vou morrer. Mas não tinha como voltar, porque tinha que acompanhar o pessoal. E aí você vai subindo, e a concentração máxima, porque estava muito alto, né? Era morte mesmo, fatal, se errasse. Então eu tinha que me concentrar em fazer o meu melhor. E aí é toda aventura, né? Vai chegando, aí você chega lá em cima, depois de 2 horas, né, de escalada, dezembro, um sol forte que inclusive eu não senti. Porque eu estava tão preocupada se eu ia ou não morrer, que eu não senti o sol queimando. Aí a gente chegou lá em cima, né? Então, nossa, chegamos, a vista é maravilhosa. Eu não consegui chegar até o caderninho que assina a presença que você registrou, porque foi a jornada, né? A jornada, além da exaustão mesmo física. E aí eu falei, bem, o pior já passou, né? A gente chegou, então descer para Todo Santo ajuda. Não numa escalada. Não numa escalada, porque a descida foi muito pior. Porque tinha que descer em posição de lótus. Meu marido, não sei porquê, ele acho que já tinha experiência, né? Ele levou lá aquelas buchinhas de lavar a louça para eu colocar na mão e descendo, porque a pedra era tão áspera que Como é que é a posição de lótus para descer? Eu tinha que descer assim, com as pernas dobradas por causa das fendas. Não dava para descer de outra forma. E a pedra lá, né, muito áspera, né, que a gente falou, vamos descansar um pouco. Não podia, porque estava ameaçando de chover. Se chovesse, a gente ia ter que passar a noite lá no pico. Aí, a gente, para descer, tinha essa dificuldade. E a pedra que era mais áspera, então, para não machucar tanto a mão, ele me deu essa buchinha. Mas a calça jeans chegou lá embaixo, calça de veludo. De tanto que, né, ralou. E aí eu tive insolação, então não deu muito tempo para ansiedade, porque eu estava tão em alerta, né, com essa questão assim, era tudo novidade, eu precisava ter foco, eu não conseguia nem pensar se eu ia chegar lá em cima, porque estava tão difícil a escalada que eu tinha que ir pedra a pedra e vivendo aquele momento, né? Então, me vem muito essa questão mesmo de só estar ali, né? De não antecipar, porque o pico era muito distante para mim. Sabe que esse tipo de exercício, porque é algo que atrai muitas atrai pessoas, né? Você fazer, você ter... se expor a situações que você vai enfrentar exaustão, enfrentar dificuldades, né? E, no fundo, é uma situação em que a ansiedade, ela faz parte, né? Você tem que estar preocupado o tempo inteiro e focado. E a ansiedade cumprindo o seu papel evolutivo, né? De sobrevivência, de te proteger, de você tomar as medidas certas, ser cauteloso, né? E até, não sei se você experimentou isso, mas então, é frequente nessas situações em que você enfrenta um enorme desafio de exaustão, de
concluir, ter uma sensação agradável, né? De ufa, nossa, não achei que eu ia dar conta, eu consigo mais do que eu imaginava, né? Teve, mas assim, foi muito engraçado porque eu tava tão cansada. Entre o pedido de divórcio e a sensação de que eu conquistei alguma coisa ali, um meio termo. Eu tava ali assim, tão cansada que assinar, por exemplo, o livro não era importante mais. Uhum. Eu tinha chegado. Uhum. O problema foi que depois da descida, eu tive insolação. Uhum. Porque é engraçado como a gente anestesia o corpo. Sim. Eu não senti o sol, né? Tava na altura das nuvens, as nuvens passando, mas era dezembro. Uhum. Então, desprovida de melanina, era do branco pro roxo, né? Então a camiseta tava aqui, os braços roxos, né? No dia seguinte é que eu vi, porque eu não senti. E aí, desde essa época, quando você passa perto de Taubaté, você tem crise de pânico, ou não? Não, a gente só não voltou para Itatiaia, né? Mas nos últimos anos, porque eu já tenho uma história para contar várias vezes, né? Então, assim, foi suficiente, né? Quando eu contei, ninguém acreditava que isso tinha Parece acontecido. essas histórias. Tem um programa de TV que eu acho divertido, que é do Bear Grylls. Você já viu? Esses Discovery, não sei das quantas, que é o cara de sobrevivência na selva, né? Aí vai lá os atores de cinema, no meio de uma selva qualquer, pula de paraquedas ou desce de helicóptero e fica com o Bear Grylls no meio da selva ali, enfrentando os desafios, né? Mas é a ansiedade cumprindo o papel primitivo dela, né, de sobrevivência. E de alguma forma, quase que dá sentido, né, para estar. Que é o oposto da crise de pânico, que é assim, não está acontecendo nada. E vem aquele desespero insuportável. E aí a conclusão lógica é assim, eu vou morrer, porque se eu não estou sentindo, meu coração deve estar parando, alguma coisa desesperadora, completamente fora do meu controle. Porque você tem uma crise de pânico e tem um pitbull rosnando solto na sua frente, é a reação esperada, né? Crise de pânico. Vou fazer alguma coisa. Agora, não ter nada. Eu estou morrendo? É a única explicação. Estou tendo um infarto. Então, é essa falta de lógica, né? E é muito interessante as pessoas que... Você fala assim, ok, existem pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa. Né? Que esse jeito de funcionar mais preocupado é algo histórico na vida dela, desde a infância, por exemplo. Isso pode atingir níveis paralisantes, mas pode ser só uma característica, que a gente nunca vai falar que é uma doença, é só uma característica. Mas tem pessoas que não, que não se consideram eminentemente ansiosos, e aí, em algum momento da vida, tem uma crise de pânico, por exemplo. Andou de avião a vida inteira, lá pelos seus 40 e poucos, vai andar de avião, tem uma crise de pânico, desesperadora, e nunca mais consegue andar de avião. É essa absoluta falta de controle que eu acho que também traz esse desespero, né? Porque, assim, se tivesse uma justificativa lógica, o pitbull ou qualquer outra coisa, talvez fosse mais possível se conformar, aceitar, mas não ter e acontecer do nada, para quem gosta, né, como todos nós, de estarmos controlando. É duro, é muito duro. E a gente tem vários níveis, né, para enfrentar essa situação, né? E muitas vezes há uma busca por uma explicação mais... Não, será que é porque eu estou vivendo isso, X, Y, Z na minha vida, pessoal? Acho que é um caminho possível de investigação, mas eu acho que esse é um caminho para ser feito com muita calma. Porque muito provavelmente você não vai encontrar uma ligação direta com situações de vida. É algo muito mais sutil, né?
Um jeito de enxergar que eu acho que pode ser muito útil para a pessoa que está enfrentando uma crise de pânico, uma situação de ansiedade, é pensar mesmo no funcionamento do cérebro. Né? O cérebro tem o seu sistema de alarme. Né? Assim como o nosso carro tem o sistema de alarme. Né? Para que se tiver um perigo, alguém quer abrir seu carro lá, quer roubar seu carro, ele dispara. Pé, pé, pé. E até para quem gosta de música, o alarme do carro, Diego, ele dispara fazendo um intervalo entre um som e outro que chama de trítono. Sabia? O trítono é uma distância entre as notas que a gente chamaria de uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. E esse trítono, essa dissonância, é um dos intervalos mais dissonantes que tem. Esse trítono dá a sensação de alarme. Né? Gostou? Era o chamado intervalo do demônio, que era proibido na Idade Média. Mas, enfim, o alarme dispara. E aí, a polícia vem para cuidar do seu carro, para ir atrás, se você vai lá ver. Agora, o alarme do seu carro pode estar disparado sem motivo. Do nada. Tá lá na sua garagem de madrugada, 5 horas da manhã. E o nosso corpo tem um sistema de alarme também. E na hora da crise de pânico, disparou o alarme. Disparou. O que você vai fazer? Tem que esperar o alarme desligar. Porque não tem uma chavezinha que desliga. Vai ter que esperar ele desligar. Então, eu sei que é difícil, a pessoa está desesperada, mas um pouco essa noção de que é um fenômeno que vai durar ali seus 30, 40 minutos, e depois regular esse alarme, aí como é que você vai regular esse alarme? Aí é que é o trabalho um pouco mais delicado. Uma coisa que ajuda muito as pessoas é só isso que a gente chama de psicoeducação. Assim, isso que você teve uma crise de pânico. Vai disparar, vai ficar 30 minutos até arriar a bateria no carro. Depois vai passar. Né? E tem algumas medidas de emergência, né? Que às vezes funcionam, às vezes não. Mas é legal, especialmente se for nos primeiros minutinhos assim, da crise de pânico, velhinho, que tem a ver basicamente com estratégias respiratórias mesmo. Assim, você tentar controlar a respiração, não fazer aquela respiração caótica, acelerada, você fazer uma respiração mais lenta e de preferência mais fluida, assim, sem solavancos. Assim, você meio que inspirar na mesma velocidade, lentamente, expirar na mesma velocidade, sabendo que o desespero ainda... Você vai ficar fazendo isso, o desespero vai continuar. Mas essa é uma boa estratégia. Nos Estados Unidos, eles falam muito dessa coisa de respirar no saco, né? Que é um jeito artificial de você regular essa hiperventilação. No Brasil, a gente não dá muito essa orientação. Enfim, até pelo perigo de saco plástico, sei lá, no momento de desespero ali. Mas essa ideia de controlar a respiração, especialmente no comecinho, é uma boa. Né? Você conhece alguma estratégia para esses momentos de ansiedade? Alguma coisa focada no corpo, Verinha, que você acha que pode ser útil? Tem a questão, né, da respiração e a própria questão da sola dos pés. Conta. Né, de sentir a sola dos pés, levar a atenção para a sola dos pés, né, que é uma sensação mais grosseira. Então, eu já vi pessoas que a sola dos pés funciona bem e outras pessoas que, assim, é só a respiração mesmo que dá conta. Mas fiquei pensando aqui que diante, por exemplo, dessa sensação iminente de morte, né, com tantas sensações físicas desconfortáveis, como é que fica a mente da pessoa? Porque a tendência é ela piorar até as percepções pelo desespero, pela quantidade de pensamentos sobre o que ela está sentindo possa causar, não? Você não percebe assim? Na hora é a certeza da iminência do autoextermínio, do extermínio ali da sua existência. Né? Porque, no fundo, a ansiedade, evolutivamente, tem um pouco isso, né? É o medo da morte ali, né? É o medo de uma situação que vai acabar com a sua existência, né? E aí, só que isso vai ficando cada vez mais secundário, né? Mas, no fundo, é isso. Né? E a capacidade de raciocinar, de tecer planos, de fazer de ponderar naquele momento é zero. É zero. Você não tem cérebro, você só tem o desespero
falando, né? É o cérebro zumbi, né? E, então, se você tiver que fazer qualquer plano de como lidar com uma crise de pânico, faça antes. Deixe escrito em letras grandes, porque senão você não consegue nem ler. Sabe quando você olha para um papel que tem alguma coisa escrito? Isso acontece falando em público. Você vai dar uma aula, aí você vem lá todos os... Não, aconteceu comigo a banda, inclusive, que eu acho que vai chamar Psicoblues, nossa banda de blues. A gente foi tocar e aí tá lá tudo escritinho, né? A pauta, tudo bonitinho. Quem disse que eu conseguia... Só vi uma folha em branco na minha frente na hora. Falei, que raios eu tinha escrito aqui. Na minha cabeça estava tudo em branco. E na hora da crise de pânico, da ansiedade, é assim, né? Não funciona, o cérebro não funciona. É a certeza do desespero. Então, dificilmente vai ser possível uma estratégia cognitiva na hora, uma reflexão, meio que você domar isso pelo raciocínio lógico. Acho que altamente improvável. Tem que ser sensação mesmo. Tem que ser sensação. Para trazer a estabilidade. E a respiração é um barômetro, né? Emocional. Exatamente. Para algumas pessoas tem aquela coisa que eu aprendi com você do gesto compassivo, né? Mas também tem uma... Mas tem um efeito também, né? Já ouviu falar no backdraft? Não, conta. Que é aquele efeito que os bombeiros relatam muito quando tem um incêndio e aí, assim, acabou todo o oxigênio, tem uma entradinha numa porta e, de repente, tem aquela explosão. Então, muitas pessoas também têm o receio de ativar a compaixão, porque num primeiro momento pode ser que entre numa ativação maior para depois trazer o alívio, a calma. Né? Assim, as minhas experiências, né, sempre foram bastante positivas, mas tem muitos autores, né, que colocam essa possibilidade desse efeito. Tá. Assim, é desesperador também para quem está do lado de alguém tendo uma crise de pânico. É desesperador, que você não sabe o que fazer. O que você poderia falar, por exemplo, né, para quem está próximo? O que ela pode fazer para auxiliar? Não, sabe, especialmente se for a primeira crise de pânico, você está presenciando, você está tendo um ataque do coração mesmo, né? Então, até quem está do lado leva no pronto-socorro, né? E não sei se teria como ser diferente, porque como é que você vai diferenciar ali se é o primeiro episódio, né? Mas muitas vezes estar ao lado, ajudar a pessoa a se proteger, porque é tão desesperador, porque você pode, sei lá, se atrapalhar, cair no chão, bater. Então, às vezes, até alguma continência física, assim, né? De ajudar a pessoa a estar protegida, então ajudar a pessoa fisicamente mesmo, estar junto ali e, às vezes, abraçar, confortar com uma continência física, pode ser útil. Se a pessoa preferir o silêncio, estar em silêncio. Se for falar alguma coisa, falar com frases curtas. E controlar para não desesperar junto, né? Porque senão você potencializa. Nesse sentido, tem também as frases, né, da compaixão, que é tipo, conta comigo, eu tô aqui, que confortam. Mas é um pouco como confortar a mulher na hora do parto. Esteja lá ao lado, mas saiba que não tem conforto externo para isso. Sim. É um momento, talvez, do desesperador, do maior desespero que a pessoa sentiu na vida, né? Crise de pânico. E aí o fato de ter, por exemplo, apresentado um episódio, isso aumenta a chance de que outro possa acontecer. Sim. E aumenta a chance, porque é isso, né? O nosso cérebro rodou aquele programinha ali, ele está mais propenso a ter de novo. Então, é uma tarefa muito importante você desenvolver com você mesmo as suas estratégias para lidar melhor com uma possível crise de pânico, né? Ter
vai tentar detectar nos primeiros momentos e aí se tranquilizar na medida do possível, fazer os exercícios respiratórios. Acho que isso costuma ser muito efetivo. E, obviamente, cada um de nós tem seu calcanhar de Aquiles na vida, né, de saúde. Para algumas pessoas vai ser crise de pânico, para outras pessoas vai ser problema de coluna, para outras pessoas vai ser pressão alta. Então, no geral, você não precisa achar uma explicação puramente emocional para você estar vivendo aquele momento. Pode ser simplesmente um momento que seu organismo está com a saúde um pouquinho desorganizada, né? E prevenir crise de pânico, prevenir ansiedade, implica você cuidar da saúde mental, mas também cuidar da saúde geral. Uhum. É indissociável. Até teve um estudo recente que saiu na JAMA, na Revista Americana de Medicina, mostrando isso, né? Que 80 mil pessoas com problemas, com doenças mentais comuns, do tipo depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, e vendo vários marcadores de saúde física. Marcadores do sistema imune, marcadores do metabolismo, por exemplo, risco para diabetes, marcadores do funcionamento do fígado, do rim. E o quanto é pior, esses marcadores estão piores comparando com controles saudáveis da mesma idade. Sim. É uma diferença absurda. Isso tudo justificando porque pessoas com doenças mentais morrem até 10 anos mais cedo do que a população geral. Né? Então, tem uma ligação muito forte aí. É uma coisa só. Assim, os mesmos mecanismos que pioram a sua saúde física também pioram a sua saúde mental. Então, se você estiver querendo prevenir ou tratar a ansiedade, faça os tratamentos específicos, né? Tudo isso que a gente está falando. Psicoterapia é fundamental, porque tem um monte de softwares que você pode instalar ali no seu sistema operacional que vão ajudar a lidar com isso. Mas não esqueça da saúde geral. Atividade física, alimentação saudável, sono, a adequação de sono, cuidado com sono, relações saudáveis, né? Tudo isso compõe a prevenção. É um conjunto mesmo, né, de fatores, porque a gente às vezes quer justificar tudo, né, olhando só por um prisma, mas é o efeito cascata, tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado, tudo relacionado. E mesmo que você faça uma escolha, não, mas eu quero cuidar disso com uma estratégia de refletindo profundamente, através de uma psicoterapia específica, sobre os detalhes emocionais que compõem essa experiência. Ótimo, é um caminho. E é um caminho que pode ser útil, mas ele tem que estar integrado em todos esses cuidados. Não tem uma saída única para cada pessoa. Você acha que a gente poderia dizer assim, que a ansiedade ela está muito marcada por estarmos mais lá na frente, estarmos mais no futuro, querendo antecipar acontecimentos, vivendo essas hipóteses do e se, e a partir daí, então, a gente ir desenvolvendo todas essas complicações físicas, esses sinais? Isso como uma hipótese, né? Como uma hipótese. Você poderia dizer que, frequentemente, as pessoas mais ansiosas, elas têm dificuldade de reconhecimento das emoções, né? Então meio que vai do mental para o corpo e pula a emoção, que é meio que o link do corpo com os pensamentos, né? Mas isso acaba sendo uma simplificação, né? Então, mas sim, habilidade de reconhecimento de emoções é um passo crucial nessa história para modular essa experiência corporal, né? Essa experiência visceral de desespero que se está tendo, né? Tem mecanismos do pensamento também, né? Cognitivos. Que, frequentemente, a pessoa ansiosa, ela funciona com um viés que é o da catastrofização. Então, assim,
o que vem na cabeça são as piores consequências possíveis para aquilo que é o foco da preocupação, né? E se você for refletir, ponderar de maneira mais assertiva, essas expectativas estão distantes da realidade, né? Então, por outro lado, conseguir fazer com que você, numa próxima oportunidade, não tenha esse viés da catastrofização é que é o grande segredo. Então, tudo bem, estou catastrofizando, mas toda vez eu catastrofizo e não consigo fazer diferente. O que é que eu faço? Né? Uhum. Mas reconhecer o problema já é um passo importante. Porque, em certa medida, olhar o pior cenário é uma tendência natural da nossa mente. É uma tendência protetora, né? Sim. Você se proteger do pior cenário. Agora, o fato de você pensar no pior cenário te paralisar, né? Aquilo tomar uma proporção, parecer a certeza ou o mais provável, né? Aí não. Esse é o grande ponto. Sabe que uma outra coisa que acontece nas pessoas mais ansiosas e é algo que traz muito sofrimento é o que a gente chama de ruminação. Então, ruminação das vacas, né? Tu vai lá, coloca a grama na boca e vai lá, joga para uma região aqui do pescoço e fica mastigando, aí volta para a boca, mastigando e não engole, né? E às vezes a gente fica ruminando os nossos pensamentos, ruminando, sem sair do lugar. Pensamentos e situações, né? Porque as pessoas falam assim, eu não consigo engolir isso, né? Essa história não me desce, né? De ficar nesse processo. Né? E aquilo fica, sem levar a lugar nenhum. Porque a gente pode estar acostumado a falar, eu vou pensar detidamente sobre esse problema e vou achar um ângulo, alguma coisa. Mas a ruminação é um tipo de pensamento que é basicamente só repetitivo, sem produzir frutos. É um negócio repetitivo. E frequentemente, para sair desse looping ruminativo, não tem saída cognitiva. Não tem. E a saída é um pouco mais física das sensações, ou então da relação com o outro. Então, você se engajar numa atividade com o outro que tire o foco daquela história, porque não tem saída intelectual. Uhum. Eu acho que um outro aspecto também muito comum, né, que as pessoas têm muita dúvida a gente está falando de ansiedade, mas o ansioso, ele fica depressivo? A relação entre ansiedade e depressão? Essa é uma ótima pergunta, assim, porque do ponto de vista de funcionamento mental e das vias cerebrais, tem muita coisa compartilhada de ansiedade e depressão, né? Então, sim, a ansiedade pode ser, inclusive, um sintoma de depressão. Pode ser depressão com características mais ansiosas. Um problema de saúde pode se manifestar inicialmente como ansiedade e depois culminar com sintomas mais claros de depressão. Então, é uma relação muito intrincada. Muito intrincada. São diferentes, têm características diferentes, manifestações físicas que podem ser diferentes, mas tem muita coisa associada. Né? Por isso a importância, né, da entrevista psiquiátrica no sentido de poder realmente separar as coisas. Né? E sabe de uma coisa? Existe um fenômeno que é assim, a depressão que você faz de tudo e o quadro não melhora, assim. Né, que a gente chamaria de depressão resistente ao tratamento. Das características da depressão resistente ao tratamento é a depressão com muitos sintomas ansiosos. Ou depressão com muitos pensamentos ruminativos. Uhum. É aquele looping que contribui para ser mais difícil da depressão melhorar. Então, você vê o tanto que é importante tratar bem os sintomas de ansiedade, inclusive na pessoa que está com quadro de depressão. Eu fiquei pensando aí nessa questão aí, por exemplo, da ruminação, né? A pessoa que é rancorosa, né? Aconteceu um negócio lá atrás e aí fica. Já passaram anos e ela fica lá
continua, né? Sofrendo por conta disso. Eu lembrando do memezinho do Porta dos Fundos, você já viu esse? Aí tem o Rafael Portugal, aquele humorista. Aí guardo rancor? Guardo. Guardo. É duro. Que mais, Verinha? Ansiedade. E aí, tô numa crise de ansiedade agora, Verinha. Me salva. Não, só o nome é que é salvo, eu não posso salvar. Ah, Vera salva. Não, mas eu quero uma meditação guiada by Vera, que vai me tirar da crise de ansiedade que eu tô agora. Nessa ansiedade assim, ficar talvez, né, no mais clássico, que é parar, a gente poder respirar, talvez não seja possível para a pessoa, né? Uhum. Então, muitas vezes, fazer a caminhada, né, contemplativa, e aí alternar isso. Então, começar primeiro, por exemplo, vai andando, né, do jeito que você está sentindo, e normalmente vai ser mais rápido. Depois vai reduzindo o passo e sentindo cada passo, quantos músculos você mobiliza, o seu equilíbrio, né? Percebe a lateralidade, a simetria, se você tem uma marcha diferente de um lado, do outro. Ao controlar um pouco mais esse sistema motor, né? No começo pode vir muito esse impulso, né? De aflição, de acelerar, mas à medida que vai reduzindo, tende a haver uma desaceleração. Então, seria um tipo de exercício que mistura movimento também. Porque trabalha com o corpo, né? Então, a gente consegue recrutar um número maior, né, de redes neurais que vão se conectar. Então, naquele momento em que eu organizo o meu passo, que eu trabalho com o motor, mas que vai também ecoar no meu sistema cognitivo e no meu sistema emocional. Então, para muitas pessoas, às vezes, assim, fazer caminhada não é suficiente. Então, você vai na corrida. E aí, dentro dessa corrida, que também é auxiliada por perceber diferentes imagens, né? Então, o movimento dos olhos vai trazendo uma organização, uma calma maior. Para muitas pessoas, numa situação de maior ansiedade, pedir para respirar, para prestar atenção na respiração, às vezes faz com que a sensação de sufocamento seja maior. E olha. Então, outras estratégias, né? Então, é importante ter o plano A, o plano B, o plano C, porque as pessoas respondem de formas diferentes, como você falou, né? Muito poucas pessoas, às vezes, né, vão se beneficiar de uma estratégia. Eu tive um paciente que me falou assim, doutora, eu fiz um negócio que funcionou para mim, não sei se vai funcionar para outro paciente, que ela segurava uma pedrinha de gelo quando estava tendo a crise de ansiedade. Aquilo a tranquilizava. Mas já tive paciente que isso não funcionou. Mas como toda estratégia, né? Você vê o que funciona para você. A importância dessa autoinvestigação, né? Porque somos diferentes, né? Cada um de nós tem a sua singularidade. E é isso que encanta e às vezes desespera, né? Na medicina, que as coisas não são matemáticas, né? Então, vai ser igual para todo mundo, assim como pensando, por exemplo, na alimentação. Um determinado alimento, por exemplo, ele pode constipar mais para 90%, mas vai ter aquele que fala assim, não, quando eu como, eu tenho diarreia. E aí, assim, dá para explicar? Não, o explicável seria os 90%, mas a gente pode responder, né, diferente, né? E o que a gente usa muito, né, porque os programas muitas vezes de mindfulness, as intervenções de maneira geral baseadas em mindfulness são muito procuradas pelas pessoas ansiosas, né, que chegam normalmente com essa expectativa,
Eu quero controlar a minha ansiedade. Aí tem um primeiro exercício. Aí ela fala: piorou. Acho que não é para mim, porque eu sou muito ansioso. Eu não consigo meditar. Talvez porque você é ansioso é que você deveria mesmo, né? Estar aqui. E aí é essa oportunidade de só estar aqui. Então, se eu estou nesse momento, por exemplo, aqui a gente está gravando. Se eu me distrair, se eu for para algum outro lugar, passado ou futuro, você vai falar alguma coisa, eu não vou nem saber o que eu vou te responder. Você falando, eu lembrei, né? Você está colocando a ênfase no ponto que a gente fala sempre, que é assim, a importância da compaixão consigo mesmo e com as suas características, né? Então, assim, você está enfrentando um problema de saúde relacionado à ansiedade, mas você precisa... mais do que o que está acontecendo. Você precisa ter carinho com as suas características. Sim. Porque senão eu vou jogar isso fora. Não. Tem um monte de coisa útil nas suas características. Sim. E nisso. E é um pequeno ajustezinho ali que se precisa fazer. Inclusive, a gente está falando, a ansiedade é fundamental para a sobrevivência, né? Sim. E é o que a gente costuma falar muito. É mais do que o quê. O que você está vivendo? É uma ansiedade, é uma crise de pânico, ou o que quer que seja. Mas é como eu vou me relacionar com o que está acontecendo. Porque cada pessoa se relaciona de uma forma, né? Com o que acontece na vida, com uma doença, com uma informação. E é esse como eu me relaciono com o que acontece que faz toda a diferença. Sim. E tem aquilo da expectativa, né? Não dá para ter uma expectativa de solução mágica também para isso. Para vários, para praticamente todos os problemas, né? Mas eu vou fazer o programa de Mindfulness e ali no segundo exercício, nossa, estou curado da ansiedade. Tirou como... Não vai ser assim. É um processo. E lembrando daquele texto lá como se esquece alguém que se ama, né? Às vezes é preciso aguentar. Sim. E aí tem muito, acho que, do objetivo intrínseco. Que nesse âmbito, por exemplo, da meditação Oriente e Ocidente, se divide muito, né? E é alvo de muitas críticas. No Oriente, se a pessoa, por exemplo, ela vai meditar, ela vai sentar para meditar, ela está para aquilo, sem expectativa, né? Então, ela vai sentar para se ver, para se perceber melhor. E ponto. Aqui para o Ocidente, e muito presente no ambiente de saúde, vem muito acompanhado na história. Quais são os benefícios? O que eu ganho com isso? Exatamente. Então, eu vou ter mais memória, vou ter mais foco, vou ficar mais calmo. E à medida que eu alimento muito essa expectativa, eu estou indo contra, na verdade, aquilo que a gente quer cultivar, que é presença e consciência sobre este momento. Porque eu estou lá. Aonde que eu quero chegar? Que é o paradoxo. Estou em A, quero chegar em B, mas eu preciso voltar para A. Não dá para acelerar as coisas, né? Então, são caminhos e percursos que precisam ser feitos. Não tem atalho. Né? Não tem solução mágica. A gente precisa suportar, né? Estar ali, conter, né? Às vezes essa avalanche de coisas e digerir. Vai passar, né? A impermanência é um consolo, né? Então, assim, tá ruim, né? Tem a sensação física, o desespero, vai passar. Tá bom, também vai passar. Estava lembrando como é que as nossas fontes afetivas e de memória para nos confortar no momento de ansiedade são muito peculiares, né?
enquanto você estava falando, me lembrei de algo que já me ajudou muito em momentos de ansiedade na minha vida, que é uma lembrança de frases da minha mãe. Assim, minha mãe era muito carinhosa, muito amorosa, mas especificamente essas frases não são exatamente... O conteúdo não é exatamente amoroso, mas o jeito que ela transmitia era muito amoroso. Então, quando eu estava enfrentando uma dificuldade, e ela falava assim, você não é quadrado, se vira. E não sei, essa lembrança afetiva disso, para mim, me trazia muito conforto nos momentos de ansiedade. Essa eu nunca tinha ouvido. E a outra coisa que ela falava, que essa é um pouco mais de conforto, que era assim, o que não tem solução, solucionado está. Essa minha mãe usava. E é engraçado que são fontes afetivas. Eu não sei se para as outras pessoas vai servir, mas para mim são frases assim, putz, essa do você não é quadrado, se vira, estava implícito uma confiança em mim, assim, né? Sim, de um empoderamento, né? Você, tipo, você é capaz, você pode se virar, que é algo bastante positivo, porque às vezes a gente tende a olhar, né, a pessoa, por exemplo, que está ansiosa ou que tem um outro problema, e a gente olha como coitadinho, né? Uhum. A dó, a pena. Uhum. E aí essa frase é ótima, né? Porque assim, não é quadrado, se vira. Né? Então parece o primeiro momento você fala assim, nossa, mas não está nem ligando, né? Não, eu estou me importando e estou querendo que você saiba que você consegue. Que talvez seja a maior, né, contribuição, né, de fazer com que essa sabedoria, essa força interna que habita em todo mundo, ela possa surgir, aparecer, né? Sim. Isso é dos grandes líderes, né? Que assim te incentivam para que você possa brilhar, para que você possa realmente fazer grandes coisas, porque se você acreditar que você não consegue, você não faz. Muito bom, Verinha. Estamos no nosso horário. Não estamos ansiosos, né? Eu confesso que eu estou um pouquinho. Então, eu acho que tem um agente ansiogênico ao seu lado. Eu deixei o celular aqui e aí teve 1000 ligações aqui. Eu estou imaginando que está enfrentando uma situação de, como é que é? Catástrofe total. Sim. Mas vamos lá. Ainda bem que Mas você manejou bem, porque cada vez que tocava, assim, você conseguia olhar, ainda assim manter o foco e voltar para o mesmo ponto da conversa, né? Então, bom manejo. É muito treino, é muito treino. Verdade. Funcionar o alarme. Não, mas é muito engraçado isso, né? Assim, a gente vai assumindo responsabilidades na vida, né? E cada nova responsabilidade exige você se preparar por uma nova carga de agentes ansiogênicos, né? Que você antes não estava preparado. Né? Então, essa é uma batalha, é um cuidado permanente, né? De manejar as sobrecargas, as fontes de ansiedade e os seus fatores protetores, né? Para conseguir equilibrar. Senão fica insuportável, né? E aí é isso, assim, o caminhãozinho tá lá. As pessoas sempre vão jogar areia. Se você não fechar o caminhãozinho, uma hora e às vezes fechar o caminhãozinho objetivamente, né, de reduzir, mas às vezes subjetivamente, né, de você lidar com aquela sobrecarga, porque às vezes está inerente ao seu momento, às suas obrigações, né? Mas nem por isso você precisa viver mal por aquilo, né? Sim, eu observo muito, né, assim, como você falou dessa questão, né, do agente aí ansiogênico, quando a gente te vê, por exemplo, né, na clínica acontecendo um monte de coisa, é a maneira como você lida, né, então eu reforço essa questão, não é o que está acontecendo, pode ser, de fato, a catástrofe, mas a maneira como você lida com mais leveza, que pode fazer toda a diferença para adoecer ou não. E saber que
cada novo dia traz experiências que você talvez tenha que estar muito aberto e estar aberto à possibilidade do que você já aprendeu a lidar não ser suficiente e ser compassivo com você mesmo, com o momento. São novos desafios. Novos, ou os mesmos, mas que se apresentam de uma forma diferente e que exigem de nós uma postura distinta. Tudo que você aprendeu não é suficiente para tudo aquilo que ainda precisa ser aprendido. Né? Sim, sim. Peninha, ótimo, um grande beijo, foi ótimo aprender um pouco mais sobre como manejar a ansiedade. Você ensinou muito, eu que agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.